Ok. Vou esperar o pessoal chegando. Boa noite, professora Jéssica. Boa noite, Cida. Vamos esperar um pouquinho e a gente já começa. O pessoal vai chegando. Boa noite, Kelly. Boa noite a todos. Boa noite, Nair. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Mello. Boa noite, Pedro. Eu sou... bem-vindos ao meu canal. Eu sou graduado em Educação Física. Sou pós-graduado em Transtorno do Espectro Autista. E hoje, para mim, esse projeto é de uma live por semana. Tem o intuito de levar informação para as pessoas, para os profissionais que atuam diretamente, para os profissionais pais que atuam diretamente com as crianças e com as pessoas com TEA, né? Para melhorar consideravelmente, a gente tentar modificar essa realidade e aos poucos tentar melhorar ter a pretensão de tentar melhorar esse atendimento dessas pessoas, levando sempre informação com qualidade e pensando em aumentar a curiosidade das pessoas com relação a algumas práticas e que de alguma forma podem melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Hoje, para mim, é uma live muito especial, porque finalmente a gente vai falar sobre educação física. Graças a Deus. Eu sou suspeito, eu sou um profissional de educação física há 15 anos, né? Atuava na escola até ano passado, em 2019, e esse ano estou lotado na divisão de educação especial do município de Praia Grande. Eu exerço a função de ATP esse ano de 2020, tá? A gente vai falar sobre educação física e o papel dela na inclusão das crianças com TEA, tá? Como ela pode contribuir para o desenvolvimento dessas crianças em diversos aspectos, não só nos aspectos motores, que é o que normalmente é evidente, né? Que as pessoas normalmente imaginam a educação física. Mas a gente vai abordar esse tema baseando nossa conversa sobre a perspectiva da analítica comportamental, sobre uma perspectiva analítica comportamental, que de uns anos para cá vem ganhando bastante espaço na mídia, nas redes sociais, principalmente quando se refere à inclusão de crianças com TEA, né? O atendimento, a sua aplicação nas pessoas com transtorno do espectro autista. E a gente vai ouvir cada vez mais, porque as evidências de sucesso da sua aplicação, né, nesse tema, transtorno do espectro autista, vem aumentando são muito superiores às outras abordagens, sendo que algumas dessas abordagens não têm nenhum tipo de comprovação científica, né, é só um discurso meramente teórico, abstrato, né, muitas vezes só romantizado. Né. Para tanto, hoje eu trouxe aqui para a gente ter um convidado muito especial, tá? É um cara extremamente solícito. Se não é um dos grandes nomes da educação física especial aqui no Brasil, se não é o maior nome da educação especial atualmente, tá bom? Hoje a gente vai ter como convidado especial o Dr. Paulo Quereghini. Já vou chamar ele aqui para a gente começar a nossa conversa. Lembrando que o intuito dessa live é informar, né, ou levantar pelo menos a curiosidade das pessoas com relação a esse tema, para que a gente possa, que essas pessoas busquem
novas maneiras de lidar com esse transtorno e maneiras que realmente funcionam. Já chamei ele aqui, é só esperar. Vamos ver. Doutor Paulo está por aí? Olha o doutor Paulo aí. Pegou no flagra. Tudo bem? Boa noite. Eu estou boa noite. E você, tudo bem? Aqui está bastante frio, cara. Aqui em Santos está bastante frio. Aí não faz frio nunca, também, né? Mas eu estou com o ar-condicionado ligado, é por isso. Ah, então. Imagino. O doutor Paulo está falando lá de Fortaleza, né, doutor? Estou falando de Fortaleza, moro aqui há 4 anos, embora o sotaque do interior de São Paulo está carregado ainda. Para quem não sabe, eu sou nativo de Fortaleza. Eu nasci em Fortaleza, nasci em Parangaba, distrito de Fortaleza aí. E só que eu vim para cá muito novo, muito jovem ainda, então não tenho mais sotaque nenhum, tá? Doutor Paulo, eu estava falando que eu chamei você para a gente falar sobre, finalmente, quando eu estava falando, finalmente sobre educação física, cara. Desde quando eu tive essa ideia de fazer as lives com os especialistas, um dos primeiros nomes que eu pensei foi você, né? Porque lógico que eu sou suspeito para falar, né, com relação a isso, mas eu entendo a educação física como pilar da inclusão nas escolas, sabe? Como o principal pilar na inclusão dessas crianças com TEA, principalmente porque na educação física as crianças são, pela primeira vez, muitas delas enfrentam as primeiras dificuldades de interação, onde essa interação é inevitável, né? Por muitas vezes, não como na sala de aula, que muitas vezes a criança pode aprender, mas sem necessariamente ela ter que interagir com seus pares, né? E sendo que a educação física não, cara. A educação física tipo é como se fosse, para mim, um ensaio da vida, né? O primeiro ensaio da vida que essa criança vai ser apresentada. Eu queria primeiro que, antes da gente começar, que você se apresentasse melhor aí, o seu currículo, o seu trabalho, tá bom? Aí depois a gente começa. Seja bem-vindo. Muito obrigado, né? Deixando de falar bobeira agora. Vamos lá. Muito obrigado, Alexandre, pelo convite. É um privilégio falar contigo, é um privilégio poder falar com as pessoas que estão aqui presentes, né? Nós temos aí mais ou menos umas 20 pessoas aí presentes. Aliás, pessoas que têm interesse nessa área, compartilhem com colegas, né? Compartilhem com amigos da área, estudantes da área, para a gente poder aumentar a probabilidade de falar sobre isso com mais pessoas, uma informação qualificada. Muito obrigado, é um privilégio. E, bom, a minha graduação é em Educação Física, fiz bacharelado e licenciatura, fiz especialização na área de personal trainer e aspectos fisiológicos. Já dava aula mesmo antes. Peraí, doutor, tá cortando um pouco a sua voz. Peraí. Tá. Cortando um pouco aqui. Paulo, tá me escutando? Voltou? Eu acho que é o teu áudio que está cortando. Eu vou tentar aqui mudar a conexão aqui para mim. Se for aqui, eu reinicio rapidinho. Pronto, voltou agora? Eu acho que melhorou, né? Tá melhor, tá melhor. Mudei a conexão aqui, vai melhorar agora. Beleza. Volta, por favor, no ponto que você estava, porque assim que você foi falar da sua graduação, travou para mim aqui. Tá bom, maravilha. Bom, então eu sou graduado em bacharelado e licenciatura. Para quem não é da área de educação física, a licenciatura é uma formação profissional para trabalhar no ambiente escolar. E o bacharelado, em geral, é uma formação mais na área da saúde, embora a caracterização é uma atuação mais ampla que não seja o ambiente escolar.
Eu fiz especialização na área de personal trainer, na área de fisiologia, já dava aula de lutas, de judô, de jiu-jitsu, defesa pessoal, antes mesmo de entrar na graduação. A gente não tinha o conselho regional na época ainda. E eu passei no concurso para professor do estado. Eu trabalhei no interior de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, em escola de periferia, por quase 3 anos, concursado. E enfrentava os problemas que hoje eu ajudo a solucionar através de outros, mediado por outros profissionais. Exonerei para poder entrar na área acadêmica, não dava compatibilidade com tempo, com disposição, com viagens. Fiz o mestrado e o doutorado em Educação Especial na Universidade Federal de São Carlos. Fui docente universitário em algumas cidades no interior de São Paulo e depois passei no concurso para substituto aqui na Federal do Ceará. Fui docente e em algumas ainda sou, em cursos de pós-graduação em análise do comportamento. E o que é essa relação da análise do comportamento? Da onde veio? Da minha formação no doutorado, num laboratório de psicologia comportamental, e me permitiu estudar sobre análise do comportamento aplicada ao atendimento, ao ensino, ao comportamento verbal de pessoas com autismo. E atualmente eu sou diretor de criador de uma empresa chamada Modelo Exerciência, que tem o objetivo de treinar e supervisionar o atendimento de profissionais de educação física para trabalhar de forma autônoma ou dentro de uma instituição para pessoas com autismo. A gente também oferece cursos presenciais e agora alguns online. Na ocasião do presencial, numa dessas ocasiões, a gente se conheceu, né? Na verdade, a gente já se conhecia de outras ocasiões também, acho que de uma palestra, né? No autismo, a gente se conhecia pessoalmente, foi no seu curso, né? Até que eu ia aconselhar as pessoas o curso do Dr. Paulo, de Educação Física Especial, aplicado ao autismo, que eu fiz aqui em São Paulo, quando ele passou por aqui, né? Assim que acabar a pandemia, vai passar de novo, não vai em São Paulo aqui com o curso? Vamos. É muito bom, é maravilhoso, abriu os meus olhos para muitas coisas com essa relação da educação física com a análise do comportamento, tá? Que eu tento levar para frente esse conhecimento de alguma forma, né? Da melhor forma que eu encontro possível, né? E a gente está sempre se atualizando e melhorando nossas práticas e aprendendo todo dia, né? Maravilha. Você falou do modelo Exerciência. Esse modelo é um modelo pioneiro, né? Não existe nada semelhante, pelo menos aqui no Brasil. Eu não sei fora do Brasil. Se tem, você sabe de algum modelo semelhante fora do Brasil aqui? Há nos Estados Unidos algumas instituições que se dedicam à formação de profissionais. Não é uma formação de graduação, também não é uma graduação como a gente tem aqui no Brasil, de extensiva, é um modelo diferente, cursos de curta duração, para trabalhar com autismo. Mas com o tratamento do autismo não se tem, né? Nunca encontrei. Eu busco bastante, estou lendo aqui mais alguns artigos aqui agora sobre isso, mas tem isso, né? Um pouco de treinamento para dar aulas para pessoas com autismo. Isso tem, inclusive no Brasil também tem, mas o tratamento, na perspectiva analítica comportamental, eu sou o único, até onde eu consigo acompanhar. Tá certo. E o modelo, ele acompanha pessoas profissionais, né? Acompanha e supervisiona profissionais, como você disse, autônomos, né? Ou que trabalham numa equipe multidisciplinar, no ponto de vista da educação física especial, né? Então, eles usam princípios analítico-comportamentais orientados por você para ajudar essas pessoas com autismo, essas crianças com autismo, né? Ou com desenvolvimento atípico, a melhorar a sua qualidade de vida, não só em aspectos motores, né? Também em aspectos motores, mas usando dessa ciência que tem bastante evidência, que a gente sabe que até hoje, pelo menos até o dia de hoje, agora às 7 horas da noite, é a que tem mais evidências, só que a ciência é bastante dinâmica, pode ser que daqui a 15 minutos apareça alguma coisa, e a gente tem que, isso que é entender ciência, entender que tudo pode ser modificado a qualquer momento de acordo com as evidências, né? Perfeito. Mas o nosso tema aqui, cara, foge um pouco do modelo Exerciência, porque a gente combinou sobre isso, que a gente vai falar sobre a educação física. Você quer falar alguma coisa? Eu vou pegar uns documentos para mostrar, mas eu vou discordar de você que foge a esse assunto.
Não, não. Não, assim, então, ótimo. A educação física, ela pode colaborar no contexto da escola, o professor de educação física pode colaborar no contexto da escola realmente para a inclusão dos alunos com TEA? Ele começa com uma pergunta. A análise do comportamento, se ela pode contribuir para a inclusão... A educação física, o professor de educação física. Pode ir muito, pode ir muito. Pode ir muito. A gente deve partir... antes de escolher qualquer prática, qualquer estratégia de intervenção no ambiente escolar, a gente deve ter muito claro qual é o objetivo do profissional ali dentro, no ambiente escolar. Tá? Para você não ter o objetivo de tratamento do TEA ali dentro. Né? Então, se um indivíduo está com dificuldades de mobilidade, e aí não é o caso específico, não é o caso característico do autismo, mas eu acho que esse exemplo pode facilitar a compreensão. A pessoa está com uma dificuldade de locomoção, ou com dores, né, durante a locomoção, e vai participar de educação física, o profissional de educação física ele deve planejar formas de que o aluno, mesmo sob aquelas condições, que ele possa ter um melhor aproveitamento na sua aula, certo? Mas essa pessoa, ela também vai ter que, em algum momento, trabalhar, talvez na fisioterapia, na terapia ocupacional, em outros contextos, né? Seja com um ortopedista, um atendimento especializado. E ao trabalhar nessa fisioterapia, na terapia ocupacional, esse impedimento, essa barreira, ele aumenta a probabilidade de ter sucesso no ambiente escolar. Né? Então, o que a gente chama de educação física especial é um outro objetivo. Então, assim como você não tem objetivo na escola de trabalhar a redução de um impedimento físico para o indivíduo, especificamente, ele pode contribuir indiretamente. Você não tem como prioridade isso, você também não tem como prioridade no ambiente escolar o tratamento do TEA. Ele é uma extensão que tem como objetivos aquelas coisas que estão no parâmetros que definem os objetivos da educação física. Então, a educação física especial, tendo como exemplo do modelo Exerciência, ela tem como objetivo superar essas barreiras sob a perspectiva da inclusão. Ajudar. Uma coisa não substitui a outra. Não substitui o profissional de educação física da escola, né? Mas assim, pelo menos eu entendo a educação física inclusiva, ou educação em geral, educação inclusiva, como um ensino híbrido, né? Que a gente tem que contemplar os objetivos gerais da educação regular, da educação física regular, né? E, ao mesmo tempo, tem que, de alguma forma, contribuir para alguns objetivos específicos de cada criança, né? Então, pensando assim, vamos imaginar, vou dar nós vamos correr, uma atividade de corrida, as crianças, o objetivo geral é a resistência das crianças, né? E o objetivo específico daquela criança é a tolerância ao exercício, a uma atividade física, ou pode ser o engajamento dela na atividade, ou a habilidade de imitação, alguma coisa mais específica, o objetivo específico daquela criança. E eu entendo que muitas vezes, em alguns aspectos, a educação física inclusiva não vai ter sucesso. Em alguns aspectos, muitas vezes a educação especial primordial não, é inevitável, né? Mas assim, pensando sobre a nossa condição hoje em dia, pelo menos aqui no Brasil, né, cara, a gente sabe que não chega nem a 2% o número de pessoas com autismo que tem esse privilégio de fazer um atendimento especializado, um ensino estruturado, não só na educação física, qualquer tipo de intervenção. E é lógico que esse é o ideal, como você mesmo disse, é o ideal que todo mundo tenha, que todo mundo possa, é o ideal com muita coisa, né? Mas, assim, você falou que trabalhou no interior em escola de periferia, eu trabalhei durante 10 anos em escola de periferia aqui no litoral também. A gente sabe que muitas dessas crianças vão lá para merendar, né? Vão lá para merendar, e muitos dos pais não têm acesso a nenhuma informação, eles contam simplesmente com a escola, né? É lógico que a gente precisa de um trabalho em equipe, então eu acho que o trabalho da escola, nesse caso, se inicia pelo professor de AE, pode fazer uma avaliação
Voltou? Está voltando. Então, deixa eu tentar aqui, mexer aqui alguma coisa. E eu acho que a gente tem que tentar de alguma forma, nem que seja a ponta da ponta da ponta do iceberg, né? Sabe, da análise do comportamento, que é uma gama imensa de conhecimentos e tudo mais, tentar de alguma forma utilizar os princípios, não só a educação física, como todos os professores, alguns princípios analíticos comportamentais para orientar nossas práticas, ou a organização das nossas práticas, pelo menos, a organização das nossas práticas para aumentar a probabilidade dessas crianças, desses jovens, se serem incluídos e, consequentemente, terem uma vida melhor no futuro, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Não, você tem toda a razão, Alexandre. É que você tocou em tantos assuntos, tantos pontos aí relevantes, e são muito importantes mesmo. E eu fico com medo de você sair lançando esse monte de ideias e a gente não ter foco aqui para as pessoas. Porque aqui pode ter profissionais de educação física, pode ter profissionais que estão no ambiente escolar, pode ter profissionais que trabalham de uma forma autônoma, a gente pode ter familiares, né? As pessoas podem sinalizar aí nos comentários, por gentileza. As pessoas podem estar numa escola particular, com pais de recursos, com um atendimento especializado combinado. As pessoas podem estar numa escola pública, assim como eu e você vivemos, você muito mais ainda, que não tem qualquer recurso, as pessoas vão lá para merendar. Então, não existe uma receita, né? A gente tem visto isso aí, né? Então, cursos de curta duração, palestras, as pessoas dando estratégias aqui. Eu vou falar de estratégia na analítica, não vou fugir dessa resposta, mas eu preciso ser parcimonioso nessa análise, porque a probabilidade de eu falar alguma coisa e funcionar para alguns é grande, mas a probabilidade também disso, mesmo que eu falar e não funcionar para outros, também é grande. E aí a probabilidade de as pessoas pensarem que eu não tenho credibilidade na minha fala é grande. E eu não vou correr esse risco. Então, tenho que ser parcimonioso nessa análise. Então, quando a gente... É até importante você falar isso, que quando a gente fala de qualquer coisa relacionada ao transtorno espectro autista, a gente fala de uma variedade imensa de características, né? De uma heterogeneidade de indivíduos, que até eu acho que é por isso uma das razões da análise de comportamento se adequar tanto a essa aplicação, a análise de comportamento, a aplicação dela se adequar tanto ao transtorno espectro autista, justamente porque ela se adequa ao organismo, né? As pessoas, ao próprio indivíduo, suas particularidades. Por isso que, e aos fenômenos, né, de comportamento, por isso que eu acho que a gente pode utilizar de alguma forma. Primeiro, assim, lógico que alguns princípios e algumas, sempre lógico, com essa ressalva, né, de que não a gente está longe do ideal, né, do que é o comprovado que vai acontecer, mas a gente está menos longe do que não fazer nada, né? Sim, perfeito. Vamos lá. Primeiro, tem várias pessoas conhecidas aqui, pessoal fazendo comentário, muito legal no grupo aí. A maioria das pessoas que estão deixando comentários são professores do ambiente escolar. Tem bastante gente aqui, a Paola, que fez o seu curso, já falou aqui, a Ronilda, que acompanhou um curso meu também, o professor Cadu, tem um pessoal da Praia Grande, aqui da Baixada Santista, está em peso assistindo. Legal. Tá, lembrar o pessoal que quem pegou agora pela metade, essa live vai depois estar disponível no IGTV e no meu canal no YouTube, tá bom? Para quem quiser acompanhar essa conversa depois várias vezes, sei lá, o quanto precisar. Maravilha, vamos lá. Quando você fala, temos que diferenciar também outras duas coisinhas. Eu vou fazer uma revisão aqui de estratégias possíveis. Não vou dar receitas, mas eu vou falar quais são as estratégias que a literatura apresenta e como isso poderia ser encaixado para a realidade no Brasil, tá bom? As pessoas não devem fugir porque eu vou falar sobre isso, mas antes eu vou contextualizar essas situações. Primeira situação, eu já falei, não se deve misturar os objetivos de uma intervenção especializada com os objetivos do ambiente escolar. Segunda coisa, os objetivos da educação física escolar são diferentes dos objetivos escolares das outras disciplinas. As oportunidades de aprendizagem são diferentes. Então,
em geral, as oportunidades de aprendizagem no ambiente de sala de aula, elas quase sempre oportunizam situações de aprendizagem 1 para 1, em que o professor ele vai até o aluno na carteira dele, ou ele passa um conteúdo comum, e ele tem condições ali de estabelecer metas e objetivos bastante variados em relação ao conteúdo que é comum para toda a sala. Então, se, por exemplo, ele pode ter dentro do objetivo de uma aula de matemática, você, para algum aluno, ter que treinar a habilidade específica de pré-requisito de esperar. Habilidade de discriminação simples entre eu clicar no 1 quando mostrada a figura 1 e não clicar no 2. De discriminações simples, por exemplo, discriminações simples sucessivas. Quando eu clico, se eu mostro um modelo como 1, né, eu sempre só clicar nele, eu tenho acesso a algumas consequências e não clicar no 2. Então seria uma combinação de discriminações simples sucessivas com uma discriminação condicional. Isso, enquanto outros colegas da sala dele estão trabalhando cálculos mais sofisticados em termos matemáticos, mas é o mesmo mesmo conteúdo, com metas diferentes. Tá? Na educação física escolar, a gente tem um contexto completamente diferente. Você tem um contexto onde muitas pessoas estão, em geral, fazendo a mesma demanda, né, do grupo. Você pode, eventualmente, fazer uma atividade de circuito, você pode, eventualmente, fazer uma atividade nos grupos, você pode, eventualmente, fazer atividades em que cada um esteja olhando e ajustando para um professor. Você pode ter modelos de atendimento na educação física que variam, mas, em geral, você tem uma atividade que é proposta para a turma, né? Especialmente num contexto em que a educação física escolar carrega o esportivismo, né? Então, são jogos esportivos de cooperação, de competição, eles normalmente apresentam isso. Então, quando você faz isso, você dificilmente consegue dar atenção particularizada para esse aluno e ajustar as metas tão detalhadas, tão particularizadas como você consegue na sala de aula. Então, por outro lado, essa dificuldade ela atrapalha um pouco a organização, mas por outro lado, ela gera a oportunidade de aprendizagem pela observação do que os outros fazem, que na sala de aula normalmente não se tem. Então, dentro de um circuito em que um aluno arremessar uma bola ou receber alguma coisa, fazer um certo movimento, ele pode observar o que o coleguinha A fez, que não teve muito sucesso, e evitar fazer esse comportamento, essa resposta, e o coleguinha B que fez e teve um pouco mais sucesso, e ele tentar aumentar a probabilidade de imitar aquele comportamento. A gente chama isso de aprendizagem por observação. Então, as oportunidades de aprendizagem são muito maiores nesse contexto do que quando você está trabalhando 1 a 1 na sala de aula. Então, talvez seja por isso, essa grande característica de possibilidade de aprendizagem por observação, que você amplia um leque das possibilidades de aprendizagem na educação física escolar. No entanto, para você ter a oportunidade de aprendizagem dessa quantidade de aspectos, você precisa ter um pré-requisito de observar o que os outros estão fazendo, de esperar, porque se você não consegue observar correndo algo, você tem que esperar, você tem que observar uma certa instrução de alguém, olhar para um certo lugar que é uma atenção comum, depois voltar para quem dá atenção, que a gente chama de atenção compartilhada. Então, esses pré-requisitos são necessários para que você amplie. Você precisa ter minimamente repertórios, a gente chama de habilidades básicas de aprendizagem para isso. Se o aluno não tiver essas habilidades básicas de aprendizagem, um tipo de aula tradicional da educação física escolar, ela não somente não vai gerar oportunidades amplas de aprendizagem, como ela vai ser muito aversiva, porque ele não tem minimamente condições de permanecer ali dentro. Nem estou falando de qualidade, estou falando de permanência, de possibilidade de estar naquele ambiente. Porque a ausência desses pré-requisitos são aversivos para esse indivíduo permanecer naquele ambiente. Então, a gente não pode dizer que a educação física escolar, ela pode revolucionar. Não, ela também tem pré-requisitos.
elas geram oportunidades únicas, mas elas também têm dificuldades únicas, como não se tem na educação física escolar. Na educação física, desculpa, nas outras disciplinas escolares. Nas outras disciplinas escolares, o que a gente tem baseado em evidências, né? Você pode escanear o repertório de interesse daquele aluno e você pode... A gente tem, por exemplo, um currículo para desenvolvimento de habilidades comunicativas, um currículo para habilidades matemáticas, um currículo para desenvolvimento de habilidades comunicativas, de habilidades descritivas. E aí você tem um currículo e você identifica o aluno em que grau, eu estou simplificando um pouquinho, mas é basicamente isso, em que grau que ele está em comparação o que a média da turma faz. E aí você tem aquilo que a média da turma faz e aquilo que ele faz, você tem isso como objetivos, tá? E aí, junto com o profissional do AEE, esse profissional do ensino regular, ele vai planejar condições de ensino aqui. Esses objetivos vão ser no ambiente escolar, mas também vão ser lá no atendimento especializado, na clínica, ou mesmo na sala especializada, na sala, né, as formas de auxílio dentro do ambiente escolar. Do atendimento escolar, não da escola, não necessariamente na escola. Na educação física escolar não se tem esse currículo. Como é que se planeja um currículo de habilidades que são conteúdos da educação física? Cooperação. Não se tem muito disso. Se tem atividades, ensinar atividades, tem estimulação. Então, esse é um grande complicador também de se montar um PEI da educação física. Né? Então, por exemplo, você vai trabalhar e esperar dentro da educação física escolar, ela não é igual da educação física, da escola, das disciplinas regulares. Porque o esperar na sala de aula, ele é sentado. Você está praticamente com controle de aspectos visuais mais controlados. O esperar no ambiente de educação física escolar tem muito mais estímulos atraentes para ele sair do esperar e também estímulos ambientais que são aversivos para ele permanecer naquele ambiente, né? Então, ao mesmo tempo que pode ter, se você está ensinando o esperar, que é fundamental em várias coisas. Se o indivíduo não tiver o esperar, ele não vai brincar de rolamento na hora da fila, ele não vai brincar de fazer o alongamento, ele não vai fazer o futebol, ele não vai fazer a queimada, ele não vai participar de quase nada. Então você precisa trabalhar também o esperar. Só que a forma de ensinar o esperar no ambiente escolar, na educação física escolar, é diferente de ensinar o esperar do que na sala de aula, né? Então, aí é um grande complicador, por isso que a gente não tem muitas soluções para isso. Quando se fala de inclusão, o que se tem conseguido fazer é mais nesse formato de sala de aula. A inclusão da sala da educação física é muito mais difícil. A gente tem muito mais dificuldade para isso. Então, agora vamos lá, vamos pensar em possibilidades. Quando a gente fala em pessoas, a gente está fazendo um recorte aqui para pessoas com autismo, tá? E é importante que as pessoas saibam que quando a gente está falando de autismo, não é porque a pessoa tem um sangue diferente, tem uma cara diferente, não. É porque o autismo é caracterizado por um conjunto de comprometimentos, né? Não é porque ele... né? É isso que caracteriza. Então, com comprometimentos sociais e comunicativos e a presença, a ocorrência de outras características, como, por exemplo, comportamento estereotipado, interesse restrito, interesses e atividades restritas, né? Então, a ocorrência dessas coisas que a gente quer diminuir e outras coisas que a gente quer aumentar. Então, quando a gente fala de autismo, esses comprometimentos, eles podem estar num grau de pouco comprometimento em comparação ao desenvolvimento típico, ou ele pode estar com muito comprometimento. E você pensar em estratégias para o autismo é pensar em qual grau que você vai funcionar. Então, uma das grandes estratégias que a literatura diz para ajudar na educação física escolar, nas estratégias analíticas comportamentais, videomodelação. Videomodelação é uma estratégia muito importante em que você ajuda o indivíduo a ficar atento sobre aspectos relevantes que ele deve
executar, que ele deve imitar através de uma apresentação em vídeo. Não é somente a apresentação em vídeo. O procedimento de videomodelação não acaba na apresentação do estímulo. Ele também deve ter com que o professor apresente uma consequência favorável ou não, a depender da resposta do indivíduo frente a esse modelo. Videomodelação não é caracterizado unicamente pela apresentação do vídeo. Ela é um procedimento de ensino que apresenta e vale também antecedente, mas tem que ter consequências. E vale ressaltar também, porque para aplicar a videomodelação, é necessário que a criança tenha o pré-requisito da imitação, né? Aí, quando eu tô falando de autismo... Deixa eu só concluir. Qual é o autismo que eu estou falando para usar a videomodelação? Você não é o autismo que você está usando, você tem que enxergar o indivíduo. Se ele tiver possibilidades de utilizar essa estratégia, por isso que eu estou falando, as estratégias que eu estou propondo para a gente apresentar não vão se enquadrar a todos. Mas eu acho interessante que as pessoas compreendam essas estratégias para, se baseando numa avaliação, né, possam discernir entre usá-la ou não usá-la, né? Mas assim, você falou muito das habilidades básicas, das habilidades pivotais, né? Eu tenho uma experiência de sucesso particular, né, que em 2017 eu apliquei na prefeitura, quando eu ainda atuava diretamente com as crianças. Eu sou professor do ensino infantil, né, de ensino de habilidade de imitação, tá? De ensino de habilidade de imitação para as crianças com TEA, né? Então, no meu planejamento individual daquelas crianças, das crianças que apresentavam esse déficit, né, eu oportunizava o máximo possível situações de aprendizado de imitação, de um caráter incidental, mas assim, o principal, e lógico, capacitava os mediadores, né, os professores auxiliares que acompanhavam a minha aula, né, que por força de lei essas crianças têm direito. Então o professor mediador, vale um recado aí, a hora da educação física não é hora do cafezinho do professor mediador, tá? Ele tem que estar junto também. E eu tive uma equipe maravilhosa de professores mediadores, de professoras. Eu expliquei para elas alguns procedimentos de aplicação e para algumas crianças para ensino de habilidades, baseado no livro da Camila Gomes, sabe, de ensino de habilidades básicas. E a gente teve diversos avanços, muitos avanços com relação a essas crianças, porque assim, uma das razões que muitas pessoas dão para o que deve incluir é que as crianças com autismo vão imitar o comportamento das outras, né? Só que ninguém pergunta para elas se elas sabem imitar, né? Ninguém pergunta para as crianças com autismo se elas sabem imitar. Então, o que eu pensei, a primeiro momento que eu pensei em ajudar, pensando no que era mais relevante para elas, né? Então, se a criança não está na fila, ela não tem grandes chances de fazer atividade. Se ela não está presente na quadra, se ela não está sentada na roda, com os outros na brincadeira de roda, ela não tem grandes chances. Então, se eu ensinar ela por imitação a permanecer sentada, ou por imitação a se sentar na hora de comer, na hora do refeitório, por imitação a permanecer sentada na sala de aula, as oportunidades de aprendizado para ela vão ser infinitamente maiores, né? Justamente porque o ensino da habilidade de imitação vai alavancar o desenvolvimento de muitas outras habilidades, né? E então a gente começou com isso em algumas crianças mais severas, com comprometimento mais severo nisso. Eu orientei os profissionais mediadores, né, para fazer um ensino mais de DTT mesmo, sabe? A gente registrou tudo, registramos a evolução, e conforme as habilidades eram adquiridas, por exemplo, de coordenação motora grossa, né, eu oportunizava essas situações na aula de educação física, entendeu? E aos poucos a gente foi tendo bastante avanço, e é lógico que essas atividades nada comprometem meu objetivo geral, né? Principalmente na educação física do ensino infantil, né? Que eu posso muito bem montar as minhas aulas oportunizando essas que vão ser contempladas todas as crianças de alguma forma.
certo? Mas Alexandre, presta atenção. Quando você fala de ensinar imitação para as pessoas, imitação não é uma coisa que você ensina, vamos lá, ensinar a beber esse negócio aqui. Né? E você ensina e pronto, acabou. Imitação, também é um repertório, que ele exige pré-requisitos até um repertório mais generalizado. Imitação, a gente precisa entender que ele, quando você falou assim, de imitação de habilidades motoras grossas, finas, imitar é um comportamento, né, em que, diante de algo visível, um estímulo não verbal, eu respondo de uma forma não verbal com uma parecida semelhanças, né? Não é uma correspondência ponto a ponto, não é necessariamente uma imitação É um espelho. estética, mas ela é uma relação de proximidade, tá? E isso é uma relação em termos funcionais. Então, é isso que a pessoa está imitando. Alguém pode, lá na sala de aula, tá fazendo assim, ó, e o aluno, ele faz assim. Então, você pode entender que, funcionalmente, ele tem o repertório de imitação. Sobre quais aspectos relevantes que você quer que ele imita. Eu quero que ele pegue a mão aqui. Beleza, ele pegou a mão aqui, mas ainda, a musculatura não está fazendo ali exatamente, tá? Trabalhar o aspecto topográfico vai além de uma habilidade de imitação. Ela vai a uma habilidade de discriminação do seu próprio movimento em comparação ao outro. Vai além de imitação. E imitação não é simplesmente um movimento. Ele pode ter passos diferentes, ele pode ter aspectos mais e menos relevantes. Por exemplo, aqui eu quero que as pessoas estejam olhando isso. Eu não quero necessariamente que as pessoas olhem para essa mão aqui. Eu quero mais que elas olhem para isso e a angulação dessa articulação, né? Então, é esse aspecto relevante, né? Se a pessoa tiver com a cabeça um pouquinho para lá, abaixada, levantada, isso faz menos importante. Esse é um grande lógico, esse é um grande desafio quando a gente fala de crianças com autismo, porque ela não tem esse controle de estímulos, né? Ela vai prestar atenção não necessariamente no que você está querendo que ela preste atenção. Mas eu estou falando, pensando na oportunidade desse aprendizado no ensino. Perfeito, perfeito, perfeito. Escutou? Perfeito. Por isso que o meu projeto era no ensino infantil. E aí... Perfeito. Então, mas aí esse trabalho que você fez de imitação, ele foi um trabalho dentro da escola, mas não na aula de educação física escolar. Ele deve ser feito... Não, foi um trabalho em conjunto. Trabalho do AEE, que aí ele vai trabalhar junto da educação física escolar. Vamos imaginar uma escola aqui, para mim, ideal aqui, tá? Imagina uma escola, pode ser pública, né? Eu acho que até é melhor que seja pública. Uma escola onde o aluno vai lá, o professor de AE aplica um VibMap, né? O professor de AE, capacitado, aplicando um VibMap, ele tem uma comunicação com os profissionais da escola, professores, não só de educação física, todos. Ele demonstra quais são essas barreiras, os mediadores com capacitação para aplicar essas intervenções mais estruturadas, né? Imagina isso tudo numa escola de educação infantil, entendeu? O tanto que ia oportunizar, assim, não necessariamente, lógico que a inclusão não é para todos, sabe? Alguns aspectos a escola de educação especial, no meu ponto de vista, é necessária. Assim, mas assim, já está divergindo já, né? Mas assim, no que diz respeito assim, à maior possibilidade de sucesso dessas crianças, das intervenções, ia ser maravilhoso. É isso que é uma das razões de eu ter assumido essa nova função, de eu tentar o máximo possível mudar esse olhar nas pessoas, sabe? Fazer com que as pessoas enxerguem esses comportamentos que as crianças com autismo apresentam, ou que as crianças em geral apresentam, com um novo olhar. Um olhar não tão abstrato, sabe? A criança não faz aquilo porque ela é ruim, ou
eu até falo isso, ela não faz aquilo porque ela é ruim, ou porque ela é de Capricórnio, ou porque a Lua está alinhada com Saturno. Ela faz aquilo porque os comportamentos dela são controlados pelo ambiente, né? São controlados pelo ambiente antecedente e o ambiente consequente. Na educação física inclusiva, né, a gente tem pouco controle sobre os antecedentes, que é imprevisível. Imagina uma creche, a creche é imprevisível. Você pode estruturar tudo certinho para o seu aluno com autismo, o outro moleque começa a chorar do lado, se espernear, ou começa a gritar, ou belisca ele. A gente não tem controle sobre isso. Então, conhecer as consequências possíveis, conhecer o comportamento, conhecer uma estratégia de análise funcional, sabe? Para que você possa manejar esses comportamentos inadequados, para que você possa conhecer um protocolo pelo menos básico de teste de preferências, para você encontrar reforçadores mais tangíveis para aquela criança com autismo, que não se reforça socialmente como os outros. Eu acho que isso daí é um ponto de partida para a gente, sabe? Para que a gente possa chegar no ideal, sabe? É o primeiro passo de uma longa caminhada. Perfeito, perfeito. Você tem toda a razão. Eu acho que assim, o ideal seria essa avaliação mesmo mais detalhada. Mas o modelo de resistência já traz soluções. Quando você falou de não trazer aspectos para a educação escolar, a gente traz sim. Embora a gente não é o nosso foco. Essa avaliação de engajamento, ela vai trazer muitas informações para a gente de forma clara. E se o perfil do aluno... Deixa eu fazer um parênteses rapidinho. Eu não quis dizer isso, tá? Eu uso usei durante o ano passado todo essa sua tabela de engajamento nas minhas aulas, tá? Eu já falei isso para você pessoalmente, acho que uma das principais qualidades dessa estruturação toda do modelo Exerciência, sabe? Toda essa estruturação que é muito difícil de encontrar, essa predição, né? Que a gente consegue, esse controle que a gente consegue ter sobre as ações, e eu utilizei por muito tempo e eu recomendo para os professores, principalmente para os professores de sala de aula, essa tabela de engajamento, né? Para você saber se ele está evoluindo, se você tem que modificar as suas estratégias ou não. Pode continuar, desculpa. Você pode ter uma pessoa com autismo que você pode combinar com ela, por exemplo, o princípio de Premack. Então você vai... não é esse aqui. O Premack. Então, é basicamente isso aqui, ó. Cadê? O princípio de Premack é quando você, né, dispõe uma atividade de altíssima probabilidade, logo após a uma de pouca probabilidade, né? Perfeito. Então você combina com ele, então você vai lá, você pode ter um aluno com autismo que você percebe que ele tem atividades que ele mais se engaja, tem atividades que ele não se engaja, certo? E coisas que ele precisa se engajar. Então você pode combinar, você vai conversar com ele, né? Que se ele fizer tal coisa, ele tem acesso a tal coisa. Essa é uma estratégia que pode funcionar com autismo? Pode. Vai funcionar com todos? Não, porque lembrando, o autismo ele é um espectro, tá? Como é que você vai... você vai precisar de um ou outro que você não vai conseguir fazer isso, mas você não consegue falar para ele, mas se ele emitir comportamentos alvo que você quer que aumente, você pode dar acesso, você pode reforçar, você pode fortalecer a ocorrência, a frequência disso através de um esquema de fichas. Você não precisa falar para ele necessariamente, mas você pode, a cada vez que ele faz uma coisa adequada, você ensina ele que ele pode ter acesso a uma economia de fichas. E ao completar isso, ele pode ter um acesso a uma coisa de interesse dele. Então, uma outra estratégia analítica comportamental que você vai fazer. Assim, as pessoas... estratégia que você... Tá, deixa eu falar. As pessoas imaginam, muitas vezes, quando eu vou falar de análise de comportamento nas escolas, as pessoas imaginam a análise de comportamento como um bicho de 7 cabeças. Sabe? Só que está presente na nossa vida, está presente nas nossas práticas de sala de aula ou até na educação física. Por exemplo, você falou do princípio de Premack. Quem nunca falou para os alunos, quem fizer os exercícios, depois tem futebol? Né? E o que acontece quando você fala que depois tem futebol? É que aumenta consideravelmente a probabilidade de todo mundo se engajar na atividade. Né? Mas aí, você pode, o que você faz? Esse aluno pode fazer de qualquer jeito.
essa atividade anterior para ter acesso, né? Então você pode elencar que, por exemplo, habilidades sociais, se ele cumprimenta o outro, se ele adere à atividade, se ele permanece esperando a instrução do professor. A cada vez que ele faz isso, você pode sinalizar para ele e você vai com um ponto como esse. Então, por exemplo, aqui, né? Então, cada vez que ele fizer uma coisa, ele vai acumulando, e se ele fizer apenas uma quantidade de pontos, ele tem, por exemplo, 5 minutos no futebol lá que ele se interessa. Mas esse é diferente. Esse é diferente. Esse aqui é um ponderado. Isso. Nesse caso aí, presta atenção. Nesse caso aqui, ó, economia de... Isso. Esse aí, como esse, ele tem que completar toda a quantidade para ter acesso. É uma razão fixa. É uma razão fixa, muito bem pensado. Aqui a gente tem uma variação. Então, por exemplo, cada vez que ele fizer, ele já pode ter um acesso a alguma coisa. Se ele fizer melhor aquilo, e aí onde é o reforçamento diferencial, não é só engajamento, é mais coisas. Então, se ele fizer, simplesmente ele fizer a atividade para ter acesso à consequência, ele vai ter acesso à consequência aqui. Só que se ele não só fizer, mas ele fizer prestando atenção, se ele seguir a instrução, se ele cumprimentar, se ele elogiar uma outra pessoa, ele vai ganhando pontos extras que dão acesso a uma consequência maior do que essa aqui. Então a gente tem um sistema de análise que é a aplicação da análise do comportamento, não é simplesmente para ele fazer, mas ele fazer melhor, que é o tal da imitação. Não é simplesmente ele fazer o movimento. Quando você usa a videomodelação, você pode usar com que ele faça. Mas se ele fizer assim, ele tem que ter acesso a uma consequência diferente. Então, mas você pensando, mas assim, pensando numa hierarquia, entendeu? Pensando numa hierarquia, engajar vem antes de ser sensível às consequências, entendeu? Perfeito. Só que, lembrando lá, o grau do autismo que a gente está falando. Então, o trabalho inicial tem que ser engajar a criança. Se ela se engajou, se ela quer fazer, é muito melhor, muito mais fácil, a sua prática vai ser muito mais fácil. Deixa eu só... Pode falar. Não, só porque a gente está com pouquíssimo tempo, e o papo tá bom, mas a gente está com pouquinho tempo, eu acho que não vai dar nem para... Acho que você vai ter que concluir, cara. A gente vai ter que marcar um outro dia para a gente continuar essa conversa, porque só me levantou mais dúvidas, entendeu? Cada vez que eu converso com você, me levanta mais dúvidas. Certo? Manda ver. Pode falar. Não, então, eu queria concluir isso, porque, como eu disse várias vezes aqui já, não é o meu intuito de que todo mundo, que dê tudo certo, que logo de cara, que a gente faça e vai saber, mas eu acho que a gente tem que partir do primeiro passo. Cara. E o primeiro passo dessa caminhada longa de inclusão no Brasil passa por um novo olhar, né? Por entender as pessoas e seus comportamentos de uma outra forma, né? E eu acho que, como eu disse, quando a gente conversou, esse é o objetivo aqui das lives que eu estou fazendo. Eu tenho a pretensão, assim, de tentar, de alguma forma, alimentar essa curiosidade nas pessoas, né? Vendo que isso não só vai melhorar a vida dessas crianças, como vai facilitar a vida dele como professor, cara. Entender isso. Entendeu? Sim. Entender isso, porque você vai ter, que vai se aplicar não só às crianças com autismo, mas até às suas aulas com crianças típicas, com crianças de desenvolvimento típico, né? Porque você vai conseguir organizar, porque todos buscam reforçadores, todos são... isso se aplica a qualquer indivíduo, né? Perfeito. Você pode, naquele espectro do autismo, você pode ter diversas estratégias. Então, a gente está falando aqui de um aluno que se comunica e você vai usar o princípio de Premack. Você é um aluno que já se comunica que você quer melhorar a qualidade da execução dele. Mas tem alunos que não seguem minimamente, que não têm o repertório comunicativo muito comprometido e você precisa dar previsibilidade do que ele vai fazer, porque se ele não tiver previsão, ele pode apresentar comportamentos problemas. Então, você tem estímulos, a agenda pode ajudar o que é que ele vai fazer, né, para previsibilidade, para reduzir comportamentos problemas. Mas tem um aluno que, mesmo com previsibilidade que tem, ele pode apresentar comportamentos problemas, que a gente chama isso de um comportamento inadequado, reforçado. Auto-reforçado. Isso, reforçamento automático, seja para eliminar algo, uma dor, ou seja para acesso a alguma estimulação física, né? Então você pode fazer
a gente chama de exercício com função antecedente, de começar a aula com ele correndo, para depois mantê-lo engajado na atividade, você pode... Cara, esse aí tem uma live só falando disso, entendeu? Que eu ia falar isso, só do exercício como antecedente. Podemos falar de reforçamento não contingente, né? Se um aluno precisa de atenção, então você vai dar atenção para ele, mesmo que ele não peça, que ele não exiba um comportamento adequado, porque dar acesso a isso diminui a probabilidade dele exibir comportamentos para requerer isso. Então, a gente pode falar de enriquecimento ambiental, que é dar acesso a alguns movimentos que diminuem a probabilidade, você previne a probabilidade dele exibir comportamentos inadequados na aula. Mas para isso você precisa fazer uma análise funcional de um comportamento problema. E quem é que vai fazer isso? Tem que ser o profissional do AEE que está junto com ele. O profissional de educação física não precisa saber fazer avaliar, mas ele precisa ter uma mínima noção do que é, porque quando o AEE fizer, ele fala, olha, você vai saber o que está falando. Isso para acontecer, para seguir a instrução, né, de um especialista. Outras dicas que normalmente se tem, né, a fazer avaliação de preferência, tanto para estímulos sociais, para estímulos arbitrários, né, que a gente chama de estímulos tangíveis, quanto para acesso às atividades com os alunos. Entender essa transferência para o pareamento de estímulos, né? Também entender isso. Entender do esvanecimento. É bastante coisa. Por isso que eu tô falando, vale uma série Netflix só falando disso. Né? Tem muita coisa que a gente pode falar, né? As pessoas estão pedindo aqui para começar de novo, viu, Alexandre? Viu? A gente estão pedindo aí, que você não tem dificuldade de leitura aí, mas a galera está pedindo para repetir, começar. Então, o Felipe aqui para derrubar. Cara, vai ser impossível, a gente vai ter que remarcar, tá, pessoal? A gente vai ter que remarcar. Eu agradeço muito o professor Paulo. O professor Paulo, cara, além de um profissional exemplar, modelo para todos, tá? É um cara extremamente solícito, sempre me ajudou nas minhas práticas, tanto com os meus filhos, como as minhas dúvidas no ambiente acadêmico, no ambiente contexto escolar. Ele sempre me ajudou bastante. Eu recomendo os cursos, qualquer curso que ele esteja relacionado, né? Eu queria que você se despedisse, não vai ter como a gente continuar, que eu já estou com a minha agenda totalmente corrida, eu tenho muita coisa para fazer do trabalho ainda. Agora esse negócio de ensino remoto está acabando comigo, cara. Maravilha. Não, que bom, é isso aí. Essas situações mais complicadas é que a gente precisa mais das pessoas competentes. Se você está cansado, quer dizer que estão te usando, quer dizer que estamos tendo mais pessoas bem atendidas por você. Então, você está de parabéns aí. Parabéns às pessoas que estão aqui se dedicando também, estão aí numa quinta-feira à noite, né? Estudando, procurando acesso à informação. Então, parabéns às pessoas que estão presentes aí também. Então, muito obrigado pelo convite. O Modelo Exerciência se coloca à disposição e, enfim, muito obrigado. É um privilégio estar aqui com vocês. Obrigado, Paulo. Pessoal, essa live vai estar daqui a pouco no IGTV e vai estar no meu canal no YouTube, tá? Obrigado mais uma vez. Semana que vem a gente vai estar de novo vamos tentar fazer de novo a live sobre PEI com o mestre Damião Silva, né, com o psicólogo Damião. E eu espero vocês lá, eu espero que todo mundo continue engajado nessas lives e que a gente possa ajudar o máximo possível essas crianças. Obrigado, doutor Paulo. Já vai sair o curso também, viu? Vamos fazer o curso de Educação Física Escolar com ênfase no autismo. E aí essa estratégia a gente vai apresentar com mais detalhes. Ok. Obrigado, pessoal. Obrigado pela participação. Obrigado, doutor. Tchau, tchau. Até mais.